Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia. Estou passando aqui para abençoar o seu dia, sua noite, com a palavra de Deus. Hoje seria um dia de grande festa na minha igreja, na Segunda Igreja Batista em Tanguá. 9 irmãos passariam pelas águas e seria lindo, mas aprove Deus desse tempo ser marcado para um outro dia que ainda nós não sabemos, mas que Deus sabe. Em breve estaremos juntos e vamos poder nos abraçar e nos alegrar na presença do Senhor. Eu quero meditar com você no Evangelho de João, porque nós estamos passando por dias difíceis e uma frase que eu tenho muito ouvido nesses dias é que somente Deus em nossas vidas. E o Evangelho de João é o Evangelho para dizer que Jesus é Deus. Você acompanhou em um vídeo anterior sobre como entender os Evangelhos e você viu que cada Evangelho tem um propósito e o Evangelho de João é para dizer que Jesus é Deus. Sendo assim, eu quero ler com você a partir do versículo 6 do capítulo 1, porque do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 1 nós já temos duas mensagens, né? Eu lembro que pensamos sobre o que é Jesus e também pensamos sobre o poder da palavra. E ambas as mensagens estão disponíveis aí no canal. Desde já eu peço para que você se inscreva, dê um like, compartilhe com os amigos e ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. O texto da palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 6 ao 14, diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, veja bem, testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Que Deus abençoe a palavra na nossa mente, no nosso coração, que venhamos guardá-la e que o Santo Espírito ilumine a nossa mente para que venhamos entendê-la. Meus amados, eu quero pensar com você no tema A verdade existe e está presente. Esses dias nós temos vivido com muitas fake news. Estamos duvidando daquilo que se passa nos jornais, já duvidávamos daquilo que os políticos diziam, as reportagens são bem tendenciosas, estamos compartilhando muitas vezes algumas coisas no WhatsApp e depois descobrimos que nós fomos enganados e fomos agentes de mentiras, reproduzimos mentiras. Então nós estamos vivendo o tempo da fake news, o tempo da pós-modernidade. A pós-modernidade diz que não existe uma verdade única, que cada um tem a sua verdade. E ora, onde tem duas verdades, na verdade nós são duas mentiras. Existe sim uma única verdade, e esta única verdade para nós
é a palavra de Deus. É a revelação de Deus, a revelação especial de Deus, que são a palavra encarnada, Jesus, e a palavra escrita, a Bíblia. Mas eu quero meditar com você sobre a verdade existente, e ela está presente aqui através do seu Santo Espírito. E eu quero então responder esta questão junto com você, meu amado. Em primeiro lugar, esse texto diz que temos a verdadeira luz. Nem tudo que ilumina para um bom caminho. A verdadeira luz conduz a um único caminho. E na década de 90, quando esse texto foi escrito, para responder que João não era a luz, mas sim que Jesus era a luz, o próprio João, ele era seguidor, era discípulo de João. O próprio João Evangelista era discípulo do João Batista. Mas quando ele conheceu a Jesus, ele não quis mais seguir a João o Batista. Ele então começou a seguir a única luz verdadeira. Nessa década de 90, estavam também com uma fake news, falando que João Batista era o Messias. E aí o seu discípulo João vem e fala, não, eu era discípulo de João Batista, mas agora eu sou discípulo de Jesus. E Jesus, sim, ele é a luz verdadeira, ele é o Verbo, a palavra que criou todas as coisas, o Verbo encarnado. Nós encontramos aqui a verdadeira luz em Jesus. Se está obscura a tua vida, se você está vivendo dias difíceis, onde parece que a luz está no fim do túnel, essa luz é Jesus. E você pode antecipar e pode buscar em Jesus a luz que vai iluminar a sua mente, a sua vida, a tua família. E ele vai te conduzir para a vida eterna. O texto ele continua falando então, do versículo 10 ao versículo 11, sobre o verdadeiro Criador. Ele vai falar que o Criador estava presente, o Verbo que criou todas as coisas estava presente, e a criação humana não o reconheceu. Logo, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus tem todo o conhecimento, e Deus, quando criou o homem, colocou lá a imagem e semelhança, o homem também tem a capacidade de conhecer, de entender, não conseguiu compreender a presença de Deus. Hoje, muitos também não têm conseguido compreender a presença de Deus. Muitos não têm visto Deus agindo com o seu propósito através de tudo que está acontecendo. Lembrando que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E com certeza Deus tem um propósito e Ele está agindo através desse propósito nos dias de hoje. Havia uma confusão então no versículo 10, no versículo 11, porque o próprio Deus estava presente e eles não conseguiam reconhecer a presença de Deus. Eu lembro de uma frase do Billy Graham falando que o maior milagre do mundo não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra. E Deus estava na terra e os homens não conseguiam vê-lo como Deus, não conseguiam compreender a tua presença. Assim Deus também está presente nos dias de hoje. Ele está aqui, Ele está conosco e nós precisamos ter intimidade com Ele, buscá-lo para que venhamos a entender os seus desígnios para a nossa vida. O texto ele continua falando um pouco mais sobre a verdade. Veja bem, do versículo 6 ao 9, ele fala sobre a verdadeira luz. Significa que existiam luzes que não eram verdadeiras. Existem luzes hoje que não são verdadeiras. Há caminho que parece ser bom, mas o final é de morte. A segunda verdade que nós vemos aqui
é a verdade do Criador, o verdadeiro Criador. Porque muitos acreditam no Big Bang, uma explosão. Nós temos ali nos livros do Adalto Lourenço, por exemplo, ele explicando que o Big Bang seria inapropriado para qualquer cientista crer, né, que o mundo foi criado através dele, né, no seu livro A Gênesis e outros mais. Eu posso estar te apresentando posteriormente esses livros. E o texto, ele vai falar justamente que o Criador de todas as coisas, inclusive do ser humano, foi o Verbo, foi Jesus, foi Deus conosco, e nós não o reconhecemos. Que tenhamos essa oportunidade. A terceira verdade que encontramos nesse texto é a verdade dos filhos. Existem verdadeiros filhos. O versículo 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos receberam quem? Receberam o Verbo, receberam a luz, receberam Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ocorreu um segundo nascimento. Os verdadeiros filhos são aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Recebem então o Espírito Santo de Deus e ocorre uma nova geração, uma regeneração. Se torna uma nova criatura, uma nova pessoa, e todas as coisas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Esses versículos, então, vão falar que há necessidade de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador para que nos tornemos filhos de Deus. Antes éramos criaturas de Deus, agora somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos o privilégio de sermos cuidados por Deus. Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando do teu futuro. Deus tem todas as coisas sob controle, meu amado, e Ele está cuidando de todas as coisas por você e para você. Deus te ama e Ele está cuidando de você. Vemos então que existe uma única verdade. O próprio Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que Ele é a verdade. Muitas pessoas especiais, líderes, sempre falaram sobre a verdade, mas o único que disse ser a verdade é o próprio Jesus. E vemos então nesses versículos que Ele é a verdade da criação, Ele é a verdade da luz e Ele é a verdade dos filhos. Ele é o verdadeiro que nos criou, é a verdade que é a luz e também é a verdade que nos torna filhos de Deus. Para concluir, eu quero me valer do versículo 14. Mais uma vez, Jesus vai falar que Ele é a verdade. O texto vai testificar isso, dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é cheio de verdade. Nele não tem mentira. Se Ele disse que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, eu creio nele. Nós cremos nele, nós temos fé nele e nós temos o nosso futuro garantido nele. E ele diz: e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Unigênito, o primeiro filho do Pai. Jesus foi o filho único do Pai e depois nós fomos filhos adotivos de Deus quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador
de nossa vida. Meu amado, se você não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, faça isso hoje. Aceite Jesus. Nesses dias você tem buscado tanto a Deus. Aceite Jesus. Deus está presente. Ele está falando contigo. Aceite Jesus e tenha a tua vida transformada. E você que já aceitou Jesus, é filho de Deus, fique tranquilo. Deus está no controle. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de nós. Espere, porque dias melhores virão e em breve estaremos juntos. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu quero orar com você e por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero entregar a todos aqueles que estão vendo este vídeo, esta mensagem, todos aqueles que estão recebendo essa porção da Tua palavra, que o Senhor toque profundamente, Pai, em cada coração, que o Senhor transforme vidas, que o Senhor retire, Pai, do inferno almas e que o Senhor conduza para o céu. Pai querido, nós estamos com tantas saudades dos nossos irmãos, dos cultos nos templos, mas sabemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e o Senhor teve o propósito de nós estarmos nesse momento nos nossos lares, valorizando os familiares, Pai, biológicos, que muitas vezes na correria nós esquecemos. Mas, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, lida e explicada. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe abundantemente. Aproveite e dê o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus e ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço.